Irmãos, o que é necessário para que uma igreja se torne modelo para fazer missões? O Senhor Jesus Cristo disse antes de subir aos céus, após a sua ressurreição, que a principal tarefa da igreja é fazer discípulos. A igreja não foi chamada para fazer eventos, a igreja não foi chamada para ser influente na sociedade, a igreja não foi chamada para ter um caixa abastado. E não estou dizendo que essas coisas são ruins em si mesmas, mas a principal tarefa da igreja de Jesus Cristo é fazer discípulos. Amém? É o que a Bíblia diz, a gente não está inventando a roda. No máximo a gente tenta não atrapalhar o avanço da obra de Deus. E eu estou plenamente convencido, irmãos, de que se o avanço do Evangelho dependesse de nós, seres humanos, o Evangelho não havia prosperado. Há mais de 2000 anos, Jesus chamou um grupo de homens lá em Jerusalém, homens que estavam com medo, homens de caráter duvidoso, homens que haviam negado Jesus, todos fugiram no momento da sua morte, mas esses homens seriam capacitados por Deus, por Jesus, para que eles pudessem pregar o Evangelho fazendo discípulos até os confins da terra. Esse empreendimento é algo extraordinário. Eu quero dizer aos irmãos e amigos que pregar o Evangelho bíblico, o Evangelho que vai de contramão a este mundo, o Evangelho que não negocia a essência da verdade, da santificação e da fé, o Evangelho que não anda de mãos dadas com os valores mundanos, mas o puro e verdadeiro Evangelho é algo sobrenatural. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que é loucura. Mas é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de quem? O poder de Deus para salvar os pecadores. Mas a pergunta que fiz ainda não foi respondida. E a pergunta é essa: o que é necessário para que uma igreja se torne modelo em fazer discípulos, em fazer missões? Eu vou ainda especificar esta pergunta. O que seria necessário para a Igreja Batista Regular, esta igreja local, que tem a sua membresia local? O que seria necessário para que esta igreja, que a gente carinhosamente chama de nossa igreja, mas essa igreja é a igreja de Jesus, o que seria necessário para que esta igreja se tornasse modelo para fazer missões? Pense um pouquinho. O que é que faltaria? Testemunho, pregar a palavra de Deus, andar na vontade de Deus em obediência. Tá bom, pastor, deixa de enrolar e fala logo. Eu acredito, irmãos, que tudo isso que a nossa irmã Irene falou, e certamente os irmãos fariam eco ao que ela disse, tudo isso está bem condensado em um extrato de uma igreja modelo e pioneira em missões mundiais. E esse texto bíblico está em Atos capítulo 13, pelo qual eu peço que você abra a sua Bíblia agora. Atos capítulo 13 fala sobre a igreja de Antioquia. E hoje eu quero pregar sobre uma igreja modelo em fazer discípulos. Atos capítulo 13, vamos ler do verso 1 ao verso 3, mas eu quero, na sequência do texto,
seguir um pouco mais adiante. Mas nesse momento, 13, de 1 a 3. Se você vê alguém ao seu lado que não tem Bíblia, você pode com jeito, certo? Não é jogar no colo da pessoa uma Bíblia, não. Com jeito você abre a Bíblia para ela, você mostra o texto. A nossa igreja, por assim dizer, né? Esta igreja tem costume de pregar a Bíblia, abrir o texto bíblico, explicar o texto bíblico, e o pregador que está aqui na frente, ele não tem nada para falar para você se não for a Bíblia, porque o que eu tenho para falar para você não serve para nada, a não ser o que a Bíblia diz para a sua vida. Atos capítulo 13, então, verso de 1 a 3, eu peço que você agora com atenção, com espírito ensinável, em uma atitude de oração, acompanhe a leitura do texto. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, verso 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Amém? Esta é a santa palavra de Deus. Hoje, através desse texto, e seguindo um pouco mais nele, que daqui mais na frente irei ler mais o texto, eu quero falar justamente sobre isso. Escolhi esse texto em ocasião a este momento que estamos nos despedindo do nosso irmão Timóteo, aonde esta igreja, como ele falou bem, estará em cooperação com ele. Essa missão não é dele, apesar de ser dada para ele. Esta missão é de todos nós, aonde podemos entender o nosso papel, entender a nossa colaboração neste empreendimento de Deus, que é salvar os homens. Isso é algo impressionante, irmãos. Às vezes nós olhamos a fraqueza da igreja, porque a igreja visivelmente é fraca. Você olha para mim e diz: que é isso? E é verdade, porque apesar da fraqueza da igreja, nós temos um Senhor que é forte, amém? E é este Senhor que diz: façam discípulos, que eu os comissiono, eu os capacito e eu providencio aquilo que é necessário para que este empreendimento, para que esta obra siga. Por isso, irmãos, que eu quero mais uma vez enfatizar a ideia de que não é por nossa capacidade, não é por mérito de nenhuma igreja, não é por visão de líderes, e isso, claro, Deus usa, eu não tenho dúvida disso, mas só existe um Deus grande que usa seus servos. Não existe grandes servos de Deus, existe um Deus grande que usa os seus servos, e Ele move. E esse santo movimento de Deus que já perpassa esses 2 milênios na pregação do Evangelho, no avanço do Evangelho, diante de um mundo em trevas, um mundo que está em oposição às coisas de Deus. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, através de homens de barro como eu e vocês, somente entendendo que este empreendimento é algo celestial, que nós podemos então entrar neste projeto e glorificar o Senhor, vendo a mão de Deus sobre nós. O que precisamos então para ser uma igreja modelo em fazer discípulos? Uma igreja modelo em missões. Em primeiro lugar, dentro do texto que já lemos, eu quero destacar um verbo, um modo de ação da igreja,
que está muito aparente no versículo 1 e 2. E mais uma vez o texto diz, atenção, que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns homens, com eles também havia um dons dado a eles. Explico já esse versículo 1, os nomes e as funções de cada um. Eu quero apenas agora que você vá comigo para o verso 2, e veja agora que o verbo é um verbo de ação contínua, está no gerúndio, e o verbo é que estes homens estavam o quê? Servindo eles ao Senhor. Eu quero destacar o verbo servir, porque a obra de Deus não é feita para pessoas que estão desocupadas, ou pessoas que estão se julgando sem tempo, ou pessoas que estão com outros planos, projetos de vida e prioridades. E eu não estou aqui sendo insensível à sua vida pessoal. Mas a pergunta é: o que está em primeiro lugar na sua vida? E não estou dizendo que você foi chamado para ir para Santarém, não. Já já eu chego lá, mas a pergunta é: qual é o seu papel dentro deste grande projeto de Deus, aonde você deveria, e eu digo você, eu e você, deveria estarmos para servir. Em um movimento evangélico confuso, estranho, que tem no nosso país, aonde crentes não entendem o que é o serviço, mas crentes evangélicos que são mimados, evangélicos que são atraídos pelo espírito pragmático de que você vai ter um benefício indo para a igreja. Isso é estranho, irmãos, isso é um corpo estranho na Bíblia. Eu vou para uma igreja porque aquela igreja, ela me dá isso, ela me dá aquilo, ela tem isso, ela tem aquilo. Pastor, então você está justificando talvez as fraquezas desta igreja local. Não, a gente tem fraqueza e precisa de você para sanar. O que eu estou dizendo é que nós não devemos estar em uma igreja para ser servido, mas para... Esse é o exemplo de Jesus quando ele disse a priori aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha própria vida no lugar de vocês. Veja essa frase no versículo 2, que na igreja de Antioquia, estes homens que foram destacados como liderança da igreja, estavam servindo eles ao Senhor. Então essa ideia de querer colocar uma pessoa em um cargo, em um ministério, para poder animar essa pessoa, para poder chalerar essa pessoa, porque talvez essa pessoa é importante na sociedade, talvez a contribuição dessa pessoa é até boa na igreja, eu nem sei, nem quero saber. Nós temos esse costume, a gente tem uma diretoria e a gente tem uma tesouraria que faz esse trabalho, o pastor fica isento de qualquer coisa. Mas não é porque alguém é influente que ela vai receber um comissionamento da igreja / de Deus. Não! A priori essa pessoa tem que ter um coração servil. Aqui, o texto que precede o 2, dizendo que estes homens estavam servindo ao Senhor, destaca esta igreja mista. Por que mista, pastor? Porque aqui no livro de Atos, é uma virada na narrativa. O livro de Atos começa em Jerusalém, ele segue a igreja, nasce, começa a crescer em Jerusalém, na primeira perseguição por causa da morte de Estevão, capítulo 7/8, capítulo 7 e 8, a igreja se expande para Judeia e Samaria. Capítulo 11 e 12, a igreja começa a pregar aos gentios, aos povos não judeus. E a igreja de Antioquia é a primeira igreja, por assim dizer, mista. Por favor, me entenda. Aqui não tem nada de racismo, nada de xenofobia, de qualquer fobia dessa não. Era uma igreja mista, e eu vou lhe mostrar, volte para o versículo 1, que esta igreja de Antioquia, que está ao norte de Israel, não mais no território israelita,
mas está ao norte, que hoje seria a Líbia, hoje a Antioquia da Síria, Síria e Líbia, hoje seria naquela região. A Bíblia diz que havia alguns profetas e doutores. Esses homens eram liderança da palavra na igreja. Eu não tenho interesse hoje de explicar ministério de profetas e doutores mestres, mas basicamente aqueles que se dedicavam a ensinar a igreja, a palavra do Senhor. Tem nada de profetada aqui, nada de dizer que amanhã vai chover. Profetas e doutores, profetas e mestres, eram aqueles que tinham na palavra de Deus a sua principal labuta. E diz o texto que havia desses homens, atenção, 5, Barnabé, e esse Barnabé é conhecido. Desde o capítulo 4 aparece Barnabé, que é um judeu da diáspora. É um judeu, ele provavelmente se converte em Jerusalém mesmo. Ele tinha um codinome, um apelido, que era Filho da Consolação, e que tinha uma característica de ser um grande conciliador e encorajador. Não tenho tempo de falar mais de Barnabé, mas o texto vai dizer, irmãos, que foi Barnabé que pegou Saulo de Tarso no braço para poder apresentá-lo aos apóstolos. Saulo, que é o último da lista aqui, é o apóstolo Paulo, que antes foi um perseguidor da igreja. Acredito que a maioria aqui sabe disso. E ele se converte em Atos capítulo 9. Um judeu da tribo de Benjamim, fariseu, ensinado aos pés do melhor mestre, o melhor rabino da época, perseguidor da igreja. Jesus disse: é esse que eu quero, ele vai ser para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E Barnabé era esse homem, como que alguém diz, né? Como se fosse esse homem, irmão mais velho. Então havia Barnabé, atenção ao versículo 1, havia também um homem chamado Simeão, um nome judeu muito comum, inclusive é um dos nomes de uma das tribos de Israel. Porém, irmãos, tem um acréscimo aí na qualificação de Simeão. Simeão, qual era o apelido de Simeão? Vocês estão comigo no verso 1? Níger. Você sabia o que significa Níger? Negro. Então Simeão era o negão da igreja. Eita, pastor, quer isso? Por favor, não venha. Viu, Daniel Santana? Não tem nada aqui, o povo fica inventando coisa, porque a Bíblia aqui, ela está discriminando. Nada a ver com isso, irmãos. Inclusive, esse homem é de destaque na igreja. Níger, porque ele era africano. Ele era um sirineu de Cirene, hoje a Líbia, norte da África. Geografia, isso é geografia. E ele era negro, e qual o problema com isso? Nada, é o povo que inventa. Mostrando que havia um judeu, Barnabé, mas havia uma pessoa do norte da África, assim como o outro. Veja, Lúcio, o sirineu de Cirene. Todos dois do norte da África. E a coisa vai melhorando. Porque além de Simeão, chamado Níger, e Lúcio, sirineu, havia Manaém. Eita! E esse Manaém fora criado com Herodes, ele era colasso de Herodes. O que é isso, pastor? A minha Bíblia não diz criado com Herodes, ele é colasso de Herodes. A sua Bíblia tem isso, a palavra colasso? Pronto. A ideia é que ele foi criado junto. Muito provavelmente é alguém que nasceu no palácio herodiano. E você sabe a dinastia de Herodes, não sabe? Ou eu preciso explicar mais aqui? Que começa lá no início com Jesus. Herodes, o neto de Herodes o Grande, tenta matar Jesus, matando as crianças que nasceram naquela ocasião. Depois ele morre, entra o seu sucessor da família herodiana, e esse outro Herodes é que decapita, que corta a cabeça de João Batista. E no capítulo 12... que não vamos ler, fica para sua referência, essa mesma família herodiana, irmãos, é que degola Tiago. Veja aí capítulo 12, versículo 1 e 2,
E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. 12:2, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, uma festa judaica. Volte ao capítulo 13 e você percebe que Deus, na sua multiforme graça, pega 2 homens do norte da África, pega um judeu, Barnabé, filho da consolação, pega um palaciano e converte ele, porque ele cresceu com Herodes o tetrarca, nasceu dentro do palácio e agora ele é um crente na igreja, um mestre profeta. Olha que lindo. E para completar o time, veja finalzinho do versículo 1. E Saulo. E quem é esse Saulo? Aqui o texto é muito sucinto, mas quem é este Saulo? Paulo, que o texto vai dizer já, que o nome dele vai ser mudado para Paulo. Explico já, se der tempo para a gente. Mas aqui ele é o Saulo de Tarso, o ex-perseguidor da igreja, que mandava matar e prender, arrastando pelos cabelos, maltratando homens e mulheres. Todos o temiam. É tanto que quando ele se converteu, a igreja não acreditou. Você lembra disso ou a gente precisa voltar um pouco? A igreja disse, rapaz, não é aquele que maltratava os crentes, não. Se converteu. Ninguém queria receber o irmão Saulo. Até que Barnabé pega ele pela mão e diz, vem cá, chegue. Não, o chega é comigo, né? Vem cá. E é Barnabé que leva ele para os apóstolos. Esse aqui se converteu a Jesus. Aí a turma quer matar ele, ele foge num cesto. Ele vai lá para as regiões da Arábia, fica um tempo lá, até que, veja comigo o capítulo 11, irmãos, capítulo 11, versículo 25, 11:25 diz que Barnabé partiu para Tarso, a buscar quem? Ixi, vocês não estão comigo não, eu vou repetir, 11:25, partiu Barnabé para Tarso, a buscar quem? E achando-o, o conduziu aonde? Para onde? Para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia, na igreja de Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos, pequenos cristos, como disse a nossa irmã Irene. Eles davam testemunho de Jesus. Ao ponto da comunidade olhar e dizer, isso aqui era um cristão, ou seja, um cristiano, um pequeno Cristo. Mas aqui a ênfase é Barnabé trazendo Saulo para Antioquia, como se dissesse, você vai ser útil na obra de Deus. E voltando ao capítulo 13, essa igreja, modelo em fazer discípulos, se destaca esses homens diferentes, africanos, judeus. Tinha Saulo de Tarso, aquele homem que era temido entre todos, que agora é um crente em Jesus. E o que converge entre esses irmãos? O que converge entre esses? Volte ao versículo 2, capítulo 13, versículo 2. A Bíblia diz que todos eles estavam servindo ao Senhor. Deixa eu fazer aqui algumas implicações diante desta verdade de uma igreja modelo em missões. É uma igreja que serve. Deus está procurando pessoas e que estas pessoas estejam dispostas para pagar o preço de que, se preciso for, entregar a sua própria vida a Jesus. Eu já tenho dito isso aqui, irmãos, a vocês. Vocês já estão cansados de me ouvir, até porque 9 anos se passaram. Mas eu não ligo não de ser exaustivo em relação a isso.
Não é que a gente procura o sofrimento. Atenção, o pastor está dizendo que a gente deve procurar o sofrimento. Não é isso que eu estou ensinando aqui ao longo desse tempo. O que eu estou dizendo é que seguir a Jesus é necessário que a gente entenda que a gente precisa pagar um preço para glorificar o seu nome. Às vezes esse preço é ser uma mãe dedicada, calando a boca do mundo que diz que as mulheres precisam a todo custo, ser melhor do que os homens na sociedade. Quem disse isso, irmãs? Nem tem melhor, nem tem pior, cada um tem o seu papel na sociedade. Pastor, você está dizendo que eu sou obrigada a ser mãe? Bom, se você casou ou você deseja casar, pense nisso. E a gente pode conversar mais. Mas o que eu estou dizendo é que o mundo vem de contramão a um ministério santo. Por exemplo, que é uma irmã se dedicar à sua família. E hoje isso é um demérito. Hoje é feio. Hoje as irmãs têm vergonha de dizer assim: eu trabalho sim, trabalho em casa. Geralmente as mulheres dizem: não, eu não trabalho não. Não diga isso. Se Deus tem lhe dado esse ministério, que você faça servindo ao Senhor. Ah, pastor, é só isso para mim? Eu não estou dizendo que é só isso. Deus chama a cada um e cada um Deus dá uma vocação. O que você não pode é servir a Deus e ao mesmo tempo agradar ao mundo. Aí você quer servir a Deus? Ah, eu vou ser mãe, quero servir a Deus. Mas ao mesmo tempo você é uma negligente como mãe. E deixa os seus filhos na mão dos outros, senão na mão de uma tela. Coitado desse pecadorzinho. Só Deus tem a misericórdia. E a culpa vai ser sua. E também de você, papai. Então entenda, irmãos, que esse servir não é somente ir para Santarém, não, ou para o Japão, não. Também faz parte, falarei já. Mas é a gente entender o nosso papel neste grande projeto que Deus está salvando almas, irmãos. Vocês já fizeram a conta de 15 anos para cá, quantos obreiros saíram desta igreja? Alguém saberia dizer na lata aqui agora? Obreiros e obreiras. Essa igreja tem 25 anos de existência. Você sabe quantos obreiros e obreiras estão no campo diretamente por causa dessa igreja? A igreja que faz discípulos é uma igreja que está disposta a servir. Não há espaço para crentes desocupados, ou crentes necessitados por agrado, amenidades, ou crentes que acham que a igreja é um canto que deve lhe beneficiar. Se você está procurando isso, você está errado, e Deus abençoe que você não ache aqui. A igreja é um celeiro de pessoas que servem ao Senhor, amém, irmãos? E especificamente, há uma obra para cada um, e especificamente Deus chama alguns para o ministério pastoral / missional / específico para uma obra na igreja. E aqui veja o versículo 2. Quando diz que eles estavam servindo ao Senhor, eles jejuavam, estavam buscando a direção de Deus. E aí Deus respondeu, veja versículo 2, e disse o Espírito Santo: aparte-me Barnabé e Saulo, para a obra que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Atenção, irmãos. Não quer dizer que o ministério que eu recebi, que minha esposa recebeu, que Estevão recebeu, que qualquer um recebeu. Existe uma convergência que é servir, mas existe uma multiplicidade. Veja só, aqui tem 5 homens. O Espírito Santo escolheu os 5. Vou repetir. Aqui tem 5 homens. Aqui tem Barnabé. Aqui tem Simeão, chamado Níger. Aqui tem Lúcio, o Cirineu. Aqui tem Manaém, que foi criado com o tetrarca Herodes, e aqui tem Saulo. Desses 5, o Espírito Santo escolheu quantos? 2.
Você entende que a obra é de Deus e é Ele que envia? Então você não precisa olhar para o ministério do outro e dizer, eu queria ser assim, ou queria ser assado, ou queria fazer isso que o outro faz. Cada um tem algo específico dentro deste grande empreendimento. Começando na família, na sociedade, e que deságua na igreja local, irmãos. E aí a liderança se reúne, a igreja se reúne como responsável. Olha só, o que Timóteo falou aqui foi providencial. Ele disse, eu tenho alguma coisa a acrescentar. Não foi isso, Timóteo? Perfeito. E a gente não combinou. E não poderia, né? Porque a gente deixa o Espírito Santo nos guiar nesse sentido. A gente não combina, a gente só diz, Timóteo, vamos ter esse momento. Olha o que Timóteo disse, e me corrija se eu falar errado. Ele disse, esse ministério não é meu não, irmãos. Não foi isso? Esse ministério é de todos. Mas chega aquilo, sabe aquela flecha? É isso mesmo. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz que então, depois que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, a igreja reunida, orando e jejuando, teve um momento de impor as mãos nesses dois, para enviá-los para um lugar. Vamos dizer já para onde foi. Mostrando, irmãos, que o ministério não era de Saulo e Barnabé, era da igreja toda. A igreja impondo as mãos não está passando nenhuma energia positiva, não. A igreja impondo as mãos é apenas dizer assim, a gente concorda com isso. A gente está aqui abençoando o irmão no sentido de que estamos cobrindo você nesse sentido de apoio, de oração, de logística, de cuidado. Sabe quantos quilômetros é daqui para Santarém? É longe, viu? Quase 3.000 quilômetros. Eu vi no mapa. A gente está disposto a chegar ligeiro lá, se Timóteo der um alô para a gente? Ou a gente só vai estar aqui batendo nas costinhas de Timóteo e dizer, vai meu irmão, vai, Deus abençoe. A igreja aqui estava impondo as mãos, dizendo, estamos com você. Isso é muita responsabilidade, irmãos. Mas é uma santa responsabilidade, amém? E aí mais um detalhe. Para que a igreja entenda esta responsabilidade, não como um peso, mas como um privilégio. É um privilégio, né? Não é um privilégio? Eu ouvi isso demais esses dias. Os irmãos me ajudando, e a gente vai agradecer. Os irmãos, não, pastor, é um privilégio. Eu estou dizendo que ultimamente eu estou pagando só os irmãos só por um galardão. Você aceita no céu? Porque agora eu não estou pagando nada. Brincadeira, nem era para ter falado isso. Aí os irmãos disseram para mim, é um privilégio, pastor. É mesmo, irmão, fale, pode me repreender nesse pecador aqui. Agora, esse privilégio só pode ser entendido quando a igreja tem um coração, irmãos, voltado para a obra. Aí aqui entra uma palavrinha que parece que está distante de nós. Eu vou melhorar, eu não vou botar você nesse balaio. Tem uma palavrinha aqui que é uma disciplina espiritual que está longe de mim. Longe de mim. E sabe qual é a palavra? Jejum. Eu nem tenho tempo hoje, nem é meu interesse hoje de explicar o jejum bíblico. Mas, resumidamente, o jejum bíblico é dizer: me abstenho de comida que fortalece o meu corpo, porque eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome da presença de Deus, de estar aos pés de Cristo, da sua palavra, da oração, de chorar por almas perdidas.
É isso que o jejum faz. O jejum esquece a abstinência do alimento, você não se treme, você esquece porque você está se alimentando de algo que é maior, é a presença, e não tem nada místico, não é nada misterioso, é um mistério, não, tem nada a ver com isso, se for isso é tolice por aí. O jejum bíblico tem algo mais importante do que o meu almoço, o meu jantar, e sabe o que é o mais importante? Não é você passar num concurso não, desculpe lhe dizer, eu estou jejuando, pastor, para passar num concurso. Coitado, vai passar com fome. O jejum bíblico é você dizendo assim, eu quero Deus. Isso aqui eu não quero não, feijão, arroz. Eu quero Deus. Isso aqui é algo muito particular, irmãos. E por 2 vezes o texto diz que esta igreja estava em oração, jejuando, para ouvir a direção do Espírito e atender. Daqueles 5, 2 serem destacados e a igreja impondo as mãos dizendo, podem ir meus irmãos que a gente está aqui orando e jejuando e cooperando com vocês. A igreja modelo em missões é uma igreja que serve. A igreja modelo em missões é uma igreja que obedece, amém? E para obedecer, não como um peso, mas como um privilégio, é necessário que a igreja seja espiritual. Porque, Timóteo, é loucura, viu? Humanamente falando, para onde é que tu vai para aquela selva? Perto já do Amazonas. Ora, comer peixe. Mas essa loucura, irmãos, é a loucura de Deus. A gente olha a igreja fraca. A gente pode, irmãos? Mas Deus pode usar a gente, amém? Eu creio, irmãos. E daqui a um tempo a gente vai para a posse de Timóteo, se for da vontade de Deus. Para o Japão, a posse no Japão é mais difícil. Aí a gente faria por aqui mesmo. Pelo menos 40 mil reais para ir para lá. Mas para Santarém a gente faz uma equipe, não faz, Edinho? A igreja que faz discípulo é a igreja que está para servir. Escute. Não existe titular, não existe estrelismo na igreja de Jesus. Só existe servos. No dia que esse pastor aqui parar de ensinar isso e achar que é estrela, tirem ele desse púlpito. E assim serve para vocês também, meus irmãos. Não existe dono de igreja, não existe a pessoa que manda na igreja. É a Bíblia. E juntos vamos orar e jejuar e obedecer à voz do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, toda vez que a igreja se levanta para fazer a missão, toda vez que a igreja levanta para fazer missão, existe a oposição. Veja comigo o texto. Assim, versículo 4. E assim estes é Saulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para uma ilha, para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam o quê? A palavra de Deus. E nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como cooperador. Guarde aí essa informação de João Marcos como cooperador. Versículo 6. Havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, a palavra aí é sábio, homem letrado, culto. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque é assim que se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que tendo se chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, nesse Elimas, o mágico, disse, versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça,
não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? 11. Eis agora, pois, contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, tateando, buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. A igreja modelo em fazer missões é uma igreja que serve, uma igreja que obedece. Mas quando é uma igreja que se levanta a obedecer, pode ter certeza que o diabo vai se levantar. Vai se levantar entre nós e vai se levantar fora de nós. Nesta ocasião aqui foi fora. Mas eu poderia mostrar no próprio livro de Atos que o diabo trabalha até de dentro da igreja para minar, para sufocar, para enfraquecer o serviço e a obediência dos crentes ao Senhor. Como o texto só fala de uma oposição externa, eu não vou me ater à interna. É apenas como uma referência para você. Mas aqui, o texto fala claramente de uma oposição. O apóstolo Paulo então segue com Barnabé e João Marcos, conforme capítulo 12, versículo 12, um crente que na casa dele tinha uma igreja. Veja depois capítulo 12, versículo 12. Filho de Maria e primo de Barnabé. Vai ver isso em Colossenses capítulo 4. Da família de Barnabé, esse João Marcos. Provavelmente muito jovenzinho e talvez foi na primeira viagem missionária para adquirir experiência. Existe até um fato, que não vou explorá-lo agora, de que ele no meio do caminho volta. Você lembra disso? Capítulo 14. E por causa disso, Paulo e Barnabé têm até uma discussão. Você lembra? Por causa de que João Marcos desistiu no meio do caminho na viagem missionária. Dito isso, eu quero destacar que este jovem chamado João Marcos, que vinha de uma família crente, eu achei bonito você dizer que está aqui desde os 11 anos, eu cheguei aqui, você já tinha talvez uns 16 ou 17, não lembro, 2016, mas de um crente que já dava testemunho, por isso que o enviamos para o seminário. Você foi para o seminário por 2 anos aqui, depois foi para a Shekinah, mais 4 anos, mais 2 anos fazendo uma especialização em missões transculturais, e agora chegando-se a hora de Deus estar clareando você. Aqui João Marcos, este jovenzinho que sai dentre nós, sai da gente, gente da gente, que Maria era a mãe dele, que tinha uma igreja lá, e que ele era um cooperador. Está vendo, irmãos, que Deus faz a obra para pessoas que estão dispostas a obedecer, a servir, e não pessoas que estão desanimadas, mas é alguém que está já no sentido de servir ao Senhor em obediência. E aqui, irmãos, a igreja dirigida pelo Espírito Santo, mais uma vez o versículo 4 é enfatizado isso. Já com Paulo e Barnabé, equipe de Antioquia, nós não sabemos exatamente o motivo, mas certamente um motivo digno deles colocarem João Marcos na equipe, porque o Espírito Santo destacou Saulo e Barnabé, mas tudo bem, João Marcos entra na equipe como cooperador, alguém que está ao lado para servir, para cooperar. Aí se levanta este homem, era um judeu, o nome dele era Bar Jesus, mas tinha esse codinome, Elimas. Ele era um bruxo. A melhor forma de poder talvez trazer para um contexto agora era um bruxo. Ele fazia artes mágicas, ele era um falso profeta, ele era um pagão. Mas ele gostava de comer na mesa do procônsul Sérgio. Para você ter uma ideia, procônsul aí seria como se fosse um senador hoje. Não igual.
mas dentro daquilo que parecia um modelo incipiente do mundo greco-romano de democracia, que é diferente da nossa, havia também um tipo de parlamento. E esse procônsul, que fazia parte desse conselho do imperador, também ele estava legislando também em algumas regiões. Então ele era um legislador e administrador. Um homem importantíssimo, irmãos. Importante. E esse povo falso profeta gosta de estar do lado desse povo, ou não? E esse procônsul, que era um homem inteligente, muito provavelmente capacitado no aspecto intelectual, dentro da cultura grega romana, ele começa a ouvir a Saulo e a Barnabé. E o texto diz, irmãos, veja versículo 7, que este homem prudente, este homem inteligente, culto, ele chamou a equipe missionária para ouvir a palavra. Mas aí vem o versículo 8. O bruxo resistiu e começou a atrapalhar. Você já começou a falar o evangelho para alguém e chegou alguém para atrapalhar? Não precisa nem levantar a mão, né? Dá vontade de dizer, mas nem sempre é um bruxo assim, né? Às vezes é. Mas essas histórias deixam para um outro momento. E este homem, de alguma forma que a Bíblia não dá os detalhes, veja comigo o versículo 8. Procurou apartar da fé o procônsul. Tem outra versão que tem outra palavra, além de procurou. Qual é a outra versão? Versículo 8. Procurou. Tem outra palavra? Opunha-se. Aqui a ideia, escute, é que este homem, ele fez uso de todos os artifícios possíveis para desviar o procônsul Sérgio do contato com Saulo e Barnabé. Ele fez de tudo. E Saulo, então, entendendo que ele estava sendo um instrumento do diabo, por isso, muito forte o que Saulo diz, irmãos, aqui, versículo 10. Versículo 10, o texto diz que Saulo chama ele de quê? Ó filho do diabo. Mas por que Saulo diz isso? Não é porque ele quer xingar, está sendo deselegante. Versículo 9. Versículo 9, a Bíblia diz que este Saulo, que também se chama Paulo, de vez de ser chamado nobre, agora ele é chamado pequeno. Este homem que foi conhecido agora na cristandade como o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que esse homem estava cheio de quê? Versículo 10, 9, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Ele não era turista, não. Ele não vai para Santarém para brincar, não. Ele está ligado com o Senhor. E ele, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos naquele homem maligno e diz, ó filho do diabo, cheio de injustiça e perversidade, você que se levantou para atrapalhar, eu digo a você que não, aqui não. E aí Paulo faz algo muito específico aqui. Ele faz uma oração imprecatória e ele diz, a partir de agora estarás cego. É interessante que a Bíblia diz que a pessoa sem Jesus está nas trevas, sabia? Ela está nas trevas. É como se Paulo dissesse, você está nas trevas, você é o filho do diabo. E de fato, você agora vai ficar sem ver. E quando ele fala isso, o texto diz que ele ficou cego e começou a andar tateando, buscando alguém com a mão para poder guiá-lo. E diante desse milagre, claro que milagre, escute, milagre não salva ninguém. Primeiro o procônsul tinha ouvido a palavra, isso por 2 vezes já aparece no texto, veja versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, o que é que aconteceu com o procônsul? Creu.
E ele ficou maravilhado, não com Elimas o mágico, mas ele viu aquilo, claramente foi um espanto. Mas ele estava maravilhado com o quê? Com a doutrina do Senhor. A igreja que serve e obedece receberá perseguição. Mas escute, maior é o que está conosco do que aquele que está neste mundo. Maior é o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, do que o príncipe das potestades das trevas. A igreja modelo em missões, escute, a igreja modelo em missões, apesar da oposição que se levantará, ela anda na autoridade de Jesus Cristo. Amém? O que é necessário, pastor, para a igreja fazer missões, discípulos? Servir, obedecer à voz do Senhor e se levantar na autoridade do Espírito Santo, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Mas a gente não dá conta não, pastor, é longe demais, quase 3.000 quilômetros. E a igreja de Santarém não vai cooperar? Não vai, como a gente vai também. Mas se a gente servir ao Senhor, obedecer, apesar das oposições, se andarmos juntos, irmãos, na autoridade do Espírito Santo, vamos vencer. Uma igreja múltipla, uma igreja de negros, de africanos, de judeus, de ex-fariseus, uma igreja múltipla com um único propósito: pregar o Evangelho. E pela autoridade de Jesus, aconteceu o que aconteceu com o procônsul Sérgio. Salvação dos perdidos. Vamos acordar, meus irmãos. O tempo está passando. Vamos nos levantar em obediência, em temor. Vamos ouvir a voz do Espírito. Não vamos nos acomodar. Não vamos achar que eventos e Instagram é tudo. Sim, não estou dizendo que a gente não pode fazer uso de eventos e de redes sociais. Por favor, me entenda. O que eu estou dizendo é que não adianta nada a gente viver de evento a evento e a gente não está servindo, não está obedecendo, não está na autoridade do Espírito Santo para salvar almas perdidas. Nesse momento, vamos orar por Timóteo. Será que essa igreja vai estar junta? Homens, mulheres, jovens, crianças, preto, branco. Como diz aqui o texto. Não importa se você tem dinheiro ou não tem, o seu dízimo é o mesmo da pessoa mais abastada à mais simples, porque é proporcional. Ah, pastor, eu dou mais. Dá não, você dá proporcional. Até isso é bonito, não concorda não? Não vou nem falar de dízimo hoje. Vamos ou não vamos, irmãos, estar juntos? Ou a gente vai despedir Timóteo aqui e vai abandoná-lo lá em Santarém, lá no meio da malária, lá no meio daqueles 2 grandes rios. Eu sei que ele não vai ficar abandonado não, que o pastor Rubens está lá, e é um homem de Deus. Mas seria vergonha nossa se a gente o abandonasse ali. Uma igreja modelo em fazer discípulos. Serve, obedece e anda na autoridade de Jesus. Vem para cá, Timóteo. Chama a Lopes e a irmã Ruth aqui também. Essa família maior, a irmã Sara, que também estava conosco, casada agora em São Paulo, e Mateus também em São Paulo, todos servindo ao Senhor nas igrejas lá. Louvado seja Deus. Não vai chorar não, viu? Vocês são muito amados, viu?
Eles vão dar uma palavra e depois eu quero que todos os casados, eu sei que as mulheres vão nos entender, mas vocês são os nossos suportes, mas eu quero chamar a responsabilidade desses homens aqui. Tinha 5 aqui? Vou chamar. Agora, pastor, eu não quero ir, por algum motivo. Não vou chamar ninguém por nome. Você vem se você quiser. Mas se você estiver conosco nesse propósito de servir, de obedecer e de se levantar na autoridade do Espírito, porque a gente não dá conta. Mas o Senhor é maior do que nós. Todos nós, juntos. Ele é maior. Aí o irmão Lopes vai dar uma palavra e depois os homens vão chegando aqui. Você quer esse ou você quer esse? Esse aqui, qualquer um. Esse aqui. Boa noite, meus irmãos. A alegria é nossa, né? É de todos. Há 27 anos atrás, nós estávamos apresentando Timóteo na igreja, lá na Batista Esperança, bebezinho, e apresentando para que Deus seja glorificado na vida dele, assim que ele veio a esse mundo, né? 27 anos passaram e agora eu quero deixar esse versículo, que sempre tem esse versículo na mente, e hoje nós estudamos hoje de manhã, no Salmo 116, versículo 12, fala: que darei ao Senhor por tão grande feito nas nossas vidas, né? Que darei ao Senhor? Darei a minha vida para o Senhor. E assim, nesse dia nós estamos dando também, nesse momento. Como fizemos há 27 anos atrás, estamos aqui também, enviando Timóteo para a grande obra. Assim como ele falou, é uma obra que não é só dele, minha e da Ruth, da minha família, mas da igreja inteira, né? E é um privilégio, né? Que privilégio que nós temos. Eu sei que o irmão Daniel e o irmão Edinho sabem essa alegria, né? De ter seus filhos no ministério, servindo ao Senhor, né? Então é mesmo a alegria que eu e a Ruth temos de estar enviando, né, o Timóteo para Santarém. Também é um motivo da gente, também só eu e ela agora, viajar, né? Então, talvez vocês vão ficar aqui na igreja com a nossa ausência, deixa os banquinhos aí separados, mas em alguns tempos nós vamos também para lá também, ajudar lá na evangelização, sim, um apoio, né? E vamos levar o pastor também para fazer, quem sabe, né? Conferência de missão, conferência lá em Santarém, né? E aí nós estamos alegres com isso. E em Colossenses, capítulo 4, eu não vou pregar não, viu, irmão? É só um versículo. Em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2, assim está escrito: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Apóstolo Paulo pediu para a igreja oração, para que abrir a boca, a palavra, que Deus o use, o capacite. Assim é o que eu desejo, que essa igreja esteja em oração. Essa é a maior ferramenta que nós podemos dar. Oração pelo Timóteo, ele abrir a boca, que seja só a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor, sendo usada com o poder do Espírito Santo, transforme vida ali naquele lugar tão longe, onde Deus quer usar ele. Assim eu
encerro agradecendo a Deus, porque é um grande privilégio para mim e para a Ruth estarmos nesse momento em que a igreja se reúne com um só pensamento de ser usado, a igreja de ser usado, cada um de nós. Eu sei que cada um de nós podemos sustentar vários missionários. Se sair R$5, R$10 do seu bolso para a missão por mês, R$10, cada um dando 10, quando tiver 100 é R$1.000. Cada um na conta do Timóteo chegasse R$10, no dia em que ele precisasse comprar 1 quilo de feijão, já é R$10 que dá para comprar 1 quilo de feijão. E esses R$10 tem tanto valor se cada um de nós contribuir com R$10. Sabe o que é R$10? É uma Coca-Cola que deixamos de tomar para a obra do Senhor. Mas eu fico muito feliz com essa mensagem que ouvimos hoje. Falou ao meu coração. E que Deus abençoe vocês. Eu me sinto muito honrado de estar nessa igreja e poder participar desse momento especial. Obrigado. É só agradecer à igreja mesmo pelas orações e assim, dizer para os irmãos que para mim o Timóteo é um grande desafio, né? E o amor dele por Jesus até me constrange, né? Então, que Deus possa estar trabalhando na vida dele e me fortalecendo também, né? Cada dia. Amém. Eu quero comer tambaqui. Bora lá, homens. Havia? Cuida. Vamos orar por esse varão aqui. Amém. Era para ter tirado o púlpito, não era, Edinho? Não, mas tá bom. Vamos deixar aqui. Timóteo vem mais para o centro com a família. Pode chegar. Timóteo, meu filho, é uma grande responsabilidade e é um privilégio, assim como é para nós também. Aqui está a resposta, viu? Estaremos juntos também, junto com esses irmãos, jovens, adultos, mulheres, homens, famílias, para servir ao Senhor. Vou pedir ao irmão Edinho que faça uma primeira oração, orando por Timóteo e pela família dele, que Deus abençoe o irmão Timóteo e a sua família. Eu vou pedir ao irmão Linaldo, que na sequência ore, pedindo pela igreja lá em Santarém, pastor Rubens, dando todo o suporte. E aí eu vou encerrar orando pela nossa igreja, pelo nosso povo aqui. Família, igreja lá em Santarém, Pará, e eu por nossa igreja aqui. Nosso Deus, como somos gratos ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. Pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor abençoe grandemente o nosso irmão Timóteo no seu novo ministério, que o Senhor abençoe sua família e as famílias dessa igreja para que sejam famílias, ó Deus, que estejam dispostas a ajudar o teu servo. Agradecemos, ó Deus, porque, como a irmã Ruth falou, o irmão Timóteo é um grande desafio e um grande exemplo para todos nós, através do seu amor por Jesus Cristo. Nos constrange, ó Deus, o comportamento, a disciplina e o amor que o irmão Timóteo tem pelo Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a seguirmos esse exemplo e amarmos ao Senhor cada vez mais. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Querido Deus, ainda em Tua presença, Senhor, te pedimos que o Senhor abra a porta, Senhor, onde quer que Ele vá, que o Senhor possa estar confortando Ele, Senhor, abraçando lá onde, naquele lugar, naquela igreja, que as pessoas possam estar de braços abertos para Te receber e que o Senhor não deixe faltar, Senhor, nada, providenciando, Senhor, tudo aquilo que for necessário para o Teu convívio lá naquele lugar. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Ó Santo Deus, que privilégio eu tenho agora de estar com esses homens ao meu lado, ao lado da família Duarte, e em especial ao lado deste jovem, o irmão Timóteo, onde tem nos ensinado o exemplo de perseverança, de dedicação e de amor ao Senhor. Ele é um pecador, assim como nós somos, mas estamos aqui para testemunhar, como igreja local, o que o Senhor tem feito na vida dele. Em especial, eu como pastor dele, há esses 9 anos, o testemunho dele no seminário aqui na Zona Norte, depois indo para Chequina, para Peniel. Eu pessoalmente falei com os diretores dessas instituições, todos eles em uma só voz, dizendo: esse menino é especial, esse menino ama o Senhor. Às vezes na nossa visão humana e pragmática, às vezes duvidamos, mas eu não tenho dúvidas mais, não tenho dúvida mais o quanto o Senhor quer usar esse teu servo, do jeito que o Senhor tem feito ele, da maneira dele, mas como ele ama o Senhor, que o Senhor dê força, bom ânimo, e que a nossa igreja possa estar ao seu lado, orando, encorajando e até cooperando, para que possa suportá-lo ali, para que possa dar um suporte ao teu servo ali. Que esse seja um exemplo para os nossos jovens, para os pais, para as mães aqui, que não vale a pena fazermos empreendimentos para o aqui e agora, não que não é importante, mas antes que possamos ouvir a voz do teu Espírito. Que cada pai e mãe possa entender que o mais importante é colocar os filhos no caminho do Senhor, para que saiam mais obreiros em nosso meio, para que saiam pastores, esposas de pastores, missionários, missionárias, tradutores de Bíblia, seja o que for, Senhor, que o Senhor nos use, que possamos servir e obedecer, e nos levantar pela autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de estar ao lado desses homens, e em especial deste jovem homem, que o Senhor tornou este homem um servo teu. É assim que nós oramos. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, não nos repreenda, mas que o Senhor nos levante para estar junto com Ele. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.